História. Histórias que o rio conta. Capítulo 1. Levante o dedo quem tem avó. Agora, levante o dedo quem já brincou com a avó, aprendeu com a avó, ouviu histórias de avó. Só quem já fez isso sabe o quanto é bom. Porque quando a gente nem pensava em existir, a avó já estava vivendo e aprendendo. A avó nasceu há muito tempo e veio conhecendo coisas no caminho, desde menininha, até chegar aqui, no dia de hoje, sossegada, lá no seu canto. E com aquele jeito de andar devagar e de falar bem baixo, parece até que de vez em quando a avó quer que o mundo se esqueça dela. Mas isso é só porque ela não gosta de incomodar. A avó gosta de dar atenção, mas não gosta de dar trabalho. Só que tem gente que acaba levando isso a sério e vai esquecendo a avó. Parece até que ela atrapalha. Bobagem de quem esquece, sorte de quem sabe que tem. Porque a avó faz falta, a avó faz doce, a avó faz bem. Só falta alguém perguntar: E o avô? O avô vai bem, obrigado. Mas essa é uma história de avó. E vamos em frente, que o autor está ocupado. E se a gente pudesse entrar na cabeça da avó? Já pensou nas coisas que ia descobrir? Lá, no meio de um monte de fotos antigas, quase esquecida num canto, com certeza uma bruxa de pano estaria brincando de ciranda de roda. Você não sabe o que é bruxa de pano? Nem ciranda de roda? Ainda é tempo de aprender. Se tiver uma avó por perto, sente no chão, esqueça o mundo e preste atenção. Porque a avó tem muito para contar. E lá do fundo da memória, ela poderia tirar tanta coisa que mesmo que o neto quisesse, mesmo que ficasse o ano inteiro, não conseguiria aprender. Então não tem mesmo jeito, só mesmo vivendo a vida, torcendo para que ela seja tão bonita, tão comprida quanto a da avó. Uma vida inteirinha para viver. Agora, o melhor de tudo, melhor do que doce, do que história ou presente, é o jeito carinhoso como a avó fala com a gente. Ah, se eu pego aquele menino! Alberto, seu pestinha, você sumiu com minhas agulhas de crochê! O que foi? Achou estranho? Bem, nem todas as avós são iguais. Algumas são meio surpreendentes. Vó Tunica é uma delas. Uma velhinha esquentada que não leva desaforo para casa. É ela mesma quem diz: Comigo é pão, pão, queijo, queijo. Beto nunca entendeu muito bem o que isso queria dizer. Ficava pensando: será que a avó gosta de sanduíche com pão, pão, queijo, queijo? Mas não vai ficar esquisito? Que sanduíche atrapalhado. Primeiro o pão, depois o queijo do outro lado. No fim das contas, uma coisa Beto tinha aprendido. Quando a avó o chamava pelo nome completo, era melhor sair de fininho porque a coisa estava feia. Ou então, estava na hora de devolver o que ele tinha tomado emprestado. A verdade é que Beto adorava a avó dele. Achava até engraçado ter uma avó assim, diferente. Os amigos dele também achavam vó Tunica muito original. Manuela até teve uma grande ideia. Beto, que tal se a gente fizesse uma entrevista com a vó Tunica para o nosso jornal? Você é quem sabe. Pode ir, eu fico aqui esperando. Se você não voltar em 5 minutos, eu vou te resgatar. Claro que o Beto estava brincando. Mas Manuela pensou bem e resolveu deixar a tal entrevista para um outro dia. E quem foi que disse que deu tempo? A notícia chegou mais cedo. O quê? Não sabe que notícia era? Vai dizer que você não ouviu. Então é porque não conversou com o Beto, o menino mais bem informado da cidade. Beto sabe tanto das coisas que até ganhou o apelido de Jornal Falado. Começando do começo. Perto da cidade do Beto existe um rio. Nos fins de semana, o povo gosta de pegar uma varinha de bambu e caminhar pelas margens do rio, procurando um bom lugar para pescar. Se não der peixe, tudo bem. Sombra, pelo menos, a mata dá. Então, tem gente que vai ao rio no domingo atrás de peixe. Tem gente que vai atrás de um belo cochilo. Pois naquele fim de semana, Zé Quelé, o pescador mais preguiçoso do mundo, pegou sua tralha, montou na bicicleta e tocou no rumo do seu lugar de pescar favorito. Assobio daqui, assobio de lá, em meia hora ele achou o cantinho. Sentou à sombra de uma gameleira, colocou a isca e jogou a linha na água. E foi tratar de cochilar. E quem disse que o Zé conseguiu dormir? Ficou com uma sensação esquisita. Parecia que estava sendo observado. Foi quando ele olhou para o ponto mais fundo do rio, o poção escuro coberto pela mata.
e ficou paralisado. Capítulo 2. A história de Zé Quelé correu o mundo. E quem trouxe a notícia foi Beto, o jornal falado. Como ele soube? Bom, eu estava passando por ali quando vi Zé Quelé, pedalando como um desesperado. Pois é, Beto pode até não apostar muito no jornal da Manuela, mas que ele dá um belo repórter de campo, não tem a menor dúvida. Por isso é que Manuela ganhou um grande furo de reportagem. Beto ficou sabendo da história antes de qualquer um, e a matéria ficou pronta num instante. Mistério no Rio Gavião. Zé Quelé, um pacato cidadão de nossa cidade, na verdade, o mais pacato, tomou hoje um grande susto na beira do Rio Gavião. Quando estava pescando um grande peixe, Zé Quelé sentiu que alguma coisa o observava lá do fundo do rio. E quanto mais ele puxava a linha, mais a coisa se aproximava. Mas que bicho era aquele, afinal? Zé Quelé, ainda em estado de choque, não soube explicar. Mas ele jura que não parecia bicho, parecia gente. Zé Quelé está inconformado, pois tinha certeza de que aquele era o maior peixe que alguém tinha pescado naquele rio. E agora? Quem terá coragem de desvendar o mistério da coisa que está morando lá? Bom, isso foi o que Zé Quelé contou ao Beto, que contou a Manuela, que já estava preparando a notícia para colocar no jornal. Mas nós sabemos que ele aumentou o caso um pouquinho. Primeiro, não estava pescando, estava dormindo. Segundo, ele saiu correndo tanto que nem deu para ver direito se era bicho ou se era gente. E aquela história do maior peixe nem dá para comentar, não é? Puxa vida, mas a matéria ficou legal, não ficou? Perguntou Beto, já todo empolgadinho. Não está mal. Completou Duda. Mas eu acho que isso pode deixar muita gente apavorada. Precisamos investigar. Bem, vocês são os repórteres. Vejam o que dá pra fazer. Eu preciso fechar essa edição antes de perder o meu furo de reportagem. Manuela estava virando mesmo uma excelente jornalista. Mas nem dava para ficar satisfeita demais, porque o tempo voa, e quando a gente acorda, já ficou para trás. Pois foi só os três abrirem a porta para tomarem o maior susto. Quer sair da frente, garotinha? A imprensa precisa trabalhar. Dá licença, por favor. Precisamos passar esse cabo daqui para o outro lado. Pode se afastar da câmera, menina. O programa está atrasado. Pois é. Notícia escandalosa não anda, voa. Mal Zé Quelé chegou à cidade, o caso do monstro do Rio Gavião já tinha se espalhado. Isso mesmo, a coisa já tinha virado um monstro. E veio jornal de fora, televisão, rádio. Até um outro desocupado que estava passando por ali resolveu parar para investigar. Manuela ficou danada, é claro. Tudo bem, o jornal dela tinha dado o furo de reportagem, mas agora a concorrência estava ficando desleal. Como concorrer com a grande imprensa se você só consegue fazer umas cópias pequenininhas, que mal dão para distribuir na escola e pregar no poste por aí? Não temos quantidade, mas temos qualidade. Vamos continuar investigando. Foi mesmo um alvoroço. Com um monstro morando no Rio, quem tinha coragem de andar por aquelas bandas no fim de semana? Só um ou outro, mais corajoso, ou mais desmiolado. E a mata da beira do rio foi ficando mais vazia, mais silenciosa, mais cheia de ruídos. Não demorou muito, aconteceu o que a avó Tunica vivia dizendo. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E a história foi crescendo. Apareceu um que disse que não tinha visto o monstro de frente, mas que tinha dado uma olhada de lado, e que ele tinha um topete de cantor de rock, só que mais arrepiado. Outro disse que não tinha visto nada, mas tinha ouvido alguma coisa resmungando dentro d'água. E o resmungo era mais ou menos assim. Grau, funk, sniff sniff, etc e tal. O monstro tinha 3 metros de altura. Que nada, era do tamanho de um cachorro. Tinha dentes afiados e garras de cortar. Ou então era banguela e gostava de acariciar. Monstro fedorento que nem estrume. Monstro cheirosinho que passa perfume. Monstro pra cá, monstro pra lá. E vó Tunica só ouvindo e comentando. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu desconfio que sei quem é que está por lá. A senhora sabe? E por que não falou antes? Ah, eu não gosto de incomodar.
Capítulo 3. Puxa, era tudo que Manuela precisava. O furo de reportagem estava ali, na casa do Beto. Os concorrentes nem imaginavam. Se Votunica disse que sabia, não dava para duvidar. Então, Votunica, a senhora sabe quem é que está morando no rio? Bom, eu desconfio de quem pode ser. Ele já apareceu por lá, na beira do rio, há muitos anos, quando eu era uma menininha. Naquela época, a cidade também ficou num alvoroço só. Faz tanto tempo assim? E que bicho é esse, Votunica? Se for quem estou pensando, não é bicho nem gente. O caboclo d'água é um troço diferente. Então Votunica falou da lenda do caboclo d'água. Contou que ela surgiu lá nas margens do rio São Francisco. Depois se espalhou por todo o Brasil. O caboclo d'água vive nas barrancas dos rios. É baixo e troncudo, muito forte. Tem a pele cor de bronze e um olho só no meio da testa. Pensa que ele é molenga só porque é baixinho? Que nada. O caboclo d'água é tão ligeiro, tão ágil, que nem dá para perceber direito onde é que ele está. Pode estar aqui, pode estar acolá. Coitado do pescador que pegar peixe demais ou estragar o que pegou. O caboclo fica danado de raiva. Agarra a canoa pelo fundo e sacode até derrubar todo mundo que está dentro dela. Depois vai embora, deixando o povo para morrer afogado. Eu é que não queria ver o caboclo d'água zangado. Às vezes ele sai do rio e caminha um pouquinho pelas margens. Mas não muito, porque não gosta de ficar longe da água. Se você não quer encontrá-lo, finque uma faca no fundo da canoa. Se você quer um amigo, meio esquisito, tudo bem. É só tratar o caboclo com respeito, deixando de presente um pouco de fumo na margem do rio. Aí, o caboclo vai ajudar você nas pescarias e evitar enchentes. Um amigo de um olho só, que vive dentro d'água e é super mal-humorado? Eu não, obrigado. Depois que Votunica acabou de contar a história, todo mundo ficou meio arrepiado. Puxa, avó, a senhora viu o caboclo d'água quando era menina? Eu não, mas o avô do Zé Quelé jura que viu. Também teve gente que desconfiou que fosse o Boitatá ou a mãe d'água, sei lá. Calma lá, calma lá. De onde veio tanto nome esquisito, tanta assombração? Veio tudo da memória da Votunica. E agora, dava para acreditar ou não? Se não dava para acreditar, então Votunica estava mentindo? Ai, que confusão. Que coisa complicada para a criança discutir. Ainda mais se o jornal está esperando a primeira edição. Como é, Manuela? Perguntou Beto. Vamos publicar ou não? Claro que vamos. Se Votunica falou, a gente tem que parar para pensar. Duda, com aquele jeito dele de ficar ouvindo tudo, remoendo tudo, pensando em tudo 2 vezes antes de dar opinião, resolveu finalmente falar. Acho que não é mentira nem verdade. Pode ser uma lição. Manuela não aguentou. Duda, você estava aí. Eu nem tinha notado. Ah, e muito obrigada por sua opinião. Ela vai deixar tudo ainda mais enrolado. Ô povo impaciente, puxa vida. Duda ainda estava pensando naquilo tudo, descobrindo um jeito de resolver aquele caso complicado. Capítulo 4. Naquele dia, o jornal da Manuela teve edição extra. Foram quase 20 cópias. Todo mundo queria ler a história da Votunica. Em cada praça, em cada balcão da cidade, era só no que se falava. Até entre os frequentadores da mercearia do seu Mário, o pai do Beto. E aí, você acredita na história do caboclo d'água? Ah, não sei não. O medo faz a gente ver coisas. Mas é mais interessante do que a notícia do Jornal da Cidade, que disse que não tem nenhuma pista. Concordo. A notícia do jornal da Manuela é mais divertida. Eu me lembrei das histórias do tempo da minha avó. Pelo sim, pelo não, nosso amigo Duda foi para o lugar onde ele se sentia melhor, no meio dos livros. E pesquisou, e foi ficando muito desconfiado de uma coisa. No dia seguinte, chamou Beto para um passeio. Na beira do Rio Gavião? Pirou, Duda? Pode confiar em mim, Beto. Não tem nenhum caboclo d'água, não. E lá se foram os 3, Duda, Beto e Manuela, rumo às águas do Rio Gavião. Máquina fotográfica, caderno de anotações e
Muita coragem para enfrentar as sombras da própria imaginação. Depois de caminhar um bocado, Duda achou o que estava procurando. Umas pegadinhas diferentes na beira do rio. Parou, puxou um livro, conferiu. É pegada de lontra. Lontra? O que é isso? Pois não é que Duda encontrou quem estava assombrando o Rio Gavião? Olha só o que deu no jornal da Manuela. Um novo morador no Rio Gavião. Finalmente, o mistério foi desvendado. O bicho que estava assustando os pescadores do Rio Gavião era uma lontra. Nossa equipe de reportagem foi ao local e encontrou pegadas desse bichinho que parece ter vindo morar aqui por perto, fugindo do desmatamento da nascente do rio. Segundo nosso especialista Duda, a mudança da lontra é uma lição para quem desmatou a nascente. Daqui a pouco, não vai sobrar bicho nem para enfeitar história. Duda nos informou ainda que a lontra, por ser um animal muito curioso e que se alimenta pegando os peixes com as patas da frente, pode ser confundido com uma pessoa. Depende da hora do dia, da distância em que ela está e do medo de quem vê. Por isso é que, desde o tempo da avó Tunica, tem gente que confunde lontra com gente. Um estouro aquela edição. Todo mundo deu um jeito de ler aquele recorde de tiragem. Quase 50 exemplares. E você, o que diz? Quem está com a razão? Duda, Vó Tunica ou o Jornal da Cidade? No fim das contas, depois que tudo foi esclarecido, foram perguntar para a Vó Tunica o que ela achava. E ela disse: Sabe o que pode ser? Já vi muita coisa nesse mundo, mas se eu fosse vocês, perguntava para a lontra o que ela está fazendo aqui. Aposto que ela queria estar em outro lugar. Coisas de Vó Tunica, histórias de quem conhece muito do folclore popular. No fim das contas, quem lucrou foi a cidade, porque, a partir daquele dia, o Jornal da Manuela ganhou uma coluna bem diferente. Histórias da Vó Tunica. E lá, uma vez por semana, ela contava um pouco do que aprendeu pela vida. Os casos da minha, da sua, da nossa gente. E se alguém perguntava: Mas, Vó Tunica, por que você nunca contou isso pra gente? Ela respondia sem pestanejar: Eu não queria incomodar. Você tem uma avó? Então aproveite. Porque quando a gente nem pensava em existir, a avó já estava vivendo e aprendendo.